Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 36ª Sessão Ordinária Legislativa. Convido o vereador pastor Alex para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Salmo 91, versículo 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém. Amém. Convido o secretário para fazer a chamada dos vereadores presentes. Boa noite. Presentes os vereadores Alex Aparecido Soares, Benício Barbosa dos Santos, Gilberto Almeida Gabriel Pereira, Márcio André Alves dos Santos, Márcio César de Andrade, Márcio Alberto dos Santos, Rodrigo Augusto Lopes. Número legal para começar a sessão, senhor presidente. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 35ª Sessão Ordinária do Legislativo Municipal da 18ª Legislatura, realizada no dia 5 de novembro de 2025. Aos 5 dias do mês de novembro do ano de 2025, às 19 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Nova Fátima, auditório vereador Alfredo Chaeg, realizou-se a 35ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura do Poder Legislativo Municipal. Assumiu a presidência dos trabalhos o vereador Antônio Marcos de Souza, e na hora regimental constatou-se por meio da assinatura do livro de presença o comparecimento dos seguintes vereadores: Antônio Marcos de Souza, Alex Aparecido Soares, Benício Barbosa dos Santos, Gildo Rocha, Gilberto Almeida Gabriel Pereira, Rodrigo Augusto Lopes, Márcio André Alves dos Santos, Márcio Roberto dos Santos e Márcio César de Andrade. Havendo o número legal para a abertura dos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao vereador pastor Alex que procedesse à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. E, em seguida, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. Na sequência, procedeu-se à leitura da ata da sessão anterior, a qual foi lida, colocada em discussão e aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura da matéria de expediente, que constou com os seguintes documentos: projeto de lei 82 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a redação dos artigos 1º e 2º, inserindo os parágrafos 1º, 2º e 3º na Lei 2.185 de 2019 e da outras providências. Projeto de Lei 84 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura do provimento do processo seletivo simplificado, PSS 03 de 2025, ao cadastro de reserva de monitor de transporte escolar e da outras providências. Requerimento legislativo 23 de 2025, de autoria do vereador Antônio Marcos de Souza. Requerimento legislativo 24 de 2025, de autoria do vereador Rodrigo Augusto Lopes. Requerimento intertício 80 de 2025, referente ao projeto de lei 82 de 2025, de autoria do vereador Rodrigo Augusto Lopes. Indicação legislativa número 68 de 2025, de autoria do vereador Rodrigo Augusto Lopes. Encerrada a leitura da matéria expediente, passou para o pequeno expediente. E não havendo vereador inscrito, passou para o grande expediente. O senhor presidente convida o senhor William Pereira da Silva para que o mesmo fizesse uso da tribuna livre. O secretário municipal de Educação, senhor William, iniciou sua fala cumprimentando a todos com uma boa noite e agradecendo a oportunidade de comparecer à sessão, em atendimento à convocação do vereador Alex Soares, a fim de prestar esclarecimento acerca do transporte escolar municipal. Dando sequência, o secretário explicou motivos que levaram à contratação da empresa responsável pelo transporte dos alunos, destacando o valor atualmente pago e os benefícios obtidos com o serviço prestado. Ressaltou que os valores contratados apresentam a diferença significativa em relação à gestão anterior, que tem gerado economia relevante aos cofres públicos. O secretário também abordou questões relacionadas ao desempenho dos alunos e as metas do IDEP para 2025, informando que a média nacional de desempenho nas provas do ensino informado nos anos finais do ensino médio será utilizado um parâmetro para a avaliação municipal e, em seguida, comentou sobre as verbas estaduais, esclarecendo que houve um equívoco no preenchimento das informações anteriores, que resultou em redução de valores recebidos pelo município. Contudo, informou que o esforço dos servidores responsáveis, as correções já foram realizadas e reenviadas, que a partir do próximo ano
o município voltará a receber os valores devidos por direito. Durante a explanação, foi aberta a palavra aos vereadores, para que pudessem realizar questionamentos e considerações sobre o tema. Diversas perguntas foram feitas. O senhor secretário, abrangendo diferentes aspectos do assunto tratado, todos prontamente respondidas, com as dúvidas devidamente sanadas. Encerrando sua participação, o senhor secretário agradeceu o espaço concedido, reafirmando estar à disposição dos novos vereadores e de toda a população para qualquer esclarecimentos adicionais que fizerem necessário. Dando sequência ao trabalho, o senhor presidente concedeu a palavra ao senhor vereador Alex Soares, que fizesse o uso da tribuna. O vereador iniciou sua fala, agradecendo a presença de todos e também aqueles que acompanham a sessão e suas residências. Em seguida, expressou o agradecimento especial pelo empenho e dedicação de todos os envolvidos na realização do evento Caminhada para Jesus, ocorrido em nosso município, o qual contou com a participação direta da senhora prefeita, doutora Renata, do senhor presidente dessa Casa de Lei, senhor Marcos Souza, e todos os demais vereadores. O vereador destacou a importância do evento para a comunidade, ressaltando o espírito de fé, união e cooperação que marcou a celebração. Fez questão de mencionar nominalmente diversas pessoas que dispuseram seu tempo e esforço para que o evento fosse possível, agradecendo tanto aqueles que participaram de forma direta como indireta. Em suas palavras, o vereador enfatizou o evento foi um sucesso de profunda fé e união entre os povos e que no próximo ano pretende realizar novamente a caminhada para Jesus, com ainda mais engajamento da comunidade. Finalizando sua fala, o vereador agradeceu a todos, principalmente a Deus, por ter proporcionado um momento único de fé e fraternidade. Em seguida, o presidente passou para a ordem do dia. Projeto de Lei 84/2025, autoria do Poder Executivo Municipal, autoriza a abertura para provimento do processo seletivo simplificado, PSS 03/2025, ao cadastro de reserva de monitor de transporte escolar e da outras providências. Em primeira discussão e votação, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 82/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a redação dos artigos 1º e 2º, inserindo os parágrafos 1º, 2º e 3º, na Lei 2.185, de 2019 e da outras providências. Em segunda discussão e votação, aprovado por unanimidade. Requerimento Legislativo 23/2025, em votação, e aprovado por unanimidade. Requerimento Legislativo 24/2025, em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento intertício número 80/2025, referente ao projeto de lei 82/2025, em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de lei 82/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, altera a redação dos artigos 1º e 2º, inserindo os parágrafos 1º, 2º e 3º, na lei 2.185, de 2019 e da outras providências. Em terceira discussão e votação, aprovado por unanimidade. Finalizando a fase das votações, passou por explicações pessoais, sendo concedida a palavra pelo prazo de até 5 minutos aos vereadores que desejassem iniciar e se manifestar. O vereador Rodrigo Augusto Lopes Bochecha solicitou a palavra, iniciou sua fala, parabenizando os pastores Gilberto e Alex e o Conselho dos Pastores Nova Fátima, pela realização do evento Marcha para Jesus, destacando a organização e a importância do movimento para a comunidade evangélica do município. Na sequência, agradeceu à prefeita doutora Renata e aos colaboradores municipais pelas melhorias realizadas no cemitério municipal, ações que receberam elogios da população. Ressaltou ainda a intenção de buscar emendas parlamentares para a construção de um portal na entrada do cemitério. O vereador também comentou sobre os requerimentos apresentados, entre eles um referente ao alarme da estação da Copel, que tem causado incômodo aos moradores próximos, e solicitando informações sobre o funcionamento do sistema de reciclagem municipal, visando maior clareza nas futuras cobranças e debates sobre o tema. Por fim, parabenizou a prefeita pela realização da primeira Expo Agro Nova Fátima, destacando o potencial do evento para fortalecer o agronegócio local e fortalecer o turismo, a economia e o comércio municipal.
O vereador Márcio César solicitou da palavra e iniciou sua fala parabenizando o colega vereador Rodrigo Bochecha pela indicação referente à manutenção do cemitério municipal, destacando o bom estado local durante o dia de finados, com limpeza e pinturas adequadas, e transmitindo agradecimentos da população para a prefeita, doutora Renata, pelo belo trabalho. Em seguida, parabenizou os pastores Alex e Gilberto, bem como a comissão dos pastores Nova Fátima, pela organização do evento realizado no dia 31 de outubro e 1º de novembro, ressaltando sua importância para a comunidade. O vereador também elogiou o secretário de Educação, William, e sua equipe, pelo desempenho e dedicação nas atividades da pasta, afirmando que os resultados positivos serão visíveis nos próximos anos. Concluiu informando que novas emendas parlamentares chegarão ao município e trará os valores exatos em sessão futura. Em a parte, o vereador Bochecha agradeceu à comissão organizadora da Expo Agro Nova Fátima, especialmente a senhora Lurdinha, pela condução do processo de escolha da rainha do evento, destacando que os critérios adotados foram revisados com o apoio da prefeita e o processo foi encerrado de forma satisfatória para a maioria dos participantes. O vereador Gildo Rocha solicitou da palavra e parabenizou a comissão de pastores pela realização do evento Marcha para Jesus, destacando que a celebração não se restringe a uma denominação religiosa, mas representa a fé cristã de toda a comunidade. Em seguida, agradeceu ao deputado Alisson Vanche pelas emendas destinadas ao município, mencionando recursos de 150 mil para a reforma do barracão da Vila Rural, a doação de 2 veículos e a emenda para a aquisição de um micro-ônibus para o transporte de pacientes em tratamento hemodiálise. Também agradeceu ao deputado Toninho Vanche pela emenda adicional de 530 mil destinada ao município. O vereador abordou ainda o tema do turismo local, reconhecendo a contribuição do cidadão conhecido como Bro, a quem atribuiu o início das atividades turísticas em Nova Fátima, por seu empenho e dedicação em promover caminhadas em roteiros rurais. Sugeriu que o mesmo receba uma homenagem da Câmara Municipal em reconhecimento aos seus esforços. O vereador Márcio Santos solicitou da palavra e relatou a visita de representante da PP Sindicato ao município, mencionando que, segundo informações recebidas, poderia ocorrer um novo plebiscito referente à implantação do Colégio Cívico-Militar no Colégio Aloísio. Manifestou-se favorável à instalação do Colégio Militar no município e destacou a sua preocupação para que a entidade não realizasse ações contrárias a esse projeto. Na sequência, o vereador fez considerações do processo legislatório do transporte escolar anteriores, afirmando que o que foi incorreto do ano passado deve continuar sendo considerado errado, independentemente de gestões anteriores. Também registrou desentendimento com o presidente da Câmara, alegando ter sido impedido de participar de uma reunião que contou com outros vereadores e representantes do sindicato e da Secretaria de Educação, informando que pretende buscar seus direitos por meios legais. E, por fim, dirigiu as observações ao vereador Bochecha, mencionando sua defesa da atual administração municipal, e encerrando sua fala. O vereador pastor Gilberto solicitou da palavra e fez menção ao evento realizado nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, em comemoração ao Dia da Reforma do Protestante e à Lei da Fé Evangélica, de autoria do vereador pastor Alex. Destacou o crescimento e a união da comunidade evangélica de Nova Fátima ao longo dos últimos 16 anos, desde a criação do Conselho de Pastores, e ressaltou a importância e a representatividade da comunidade, atualmente com 2 vereadores na Câmara. Agradeceu aos prefeitos anteriores, em especial a prefeita doutora Renata, pelo apoio e pela realização de um evento de grande porte, considerado inédito na região do Norte do Paraná. Também expressou agradecimento às repartições públicas e instituições locais que acolheram as ações e orações promovidas pela comunidade evangélica durante essa semana do evento. Encerrando sua fala, o vereador acredita que Deus está fazendo algo novo em Nova Fátima e agradeceu à Câmara Municipal pelo apoio prestado e a realização das atividades. O vereador Márcio André Marcinho da Saúde solicitou da palavra e iniciou sua fala parabenizando os pastores
Gilberto e Alex, o Conselho dos Pastores e todos os envolvidos pela realização do evento Marcha para Jesus, destacando a beleza, a participação popular e o apoio da prefeita Renata, da deputada estadual Mara Lima e dos secretários municipais, Evandro e Daniel, que contribuiu para o sucesso da festividade. Na sequência, mencionou a campanha Novembro Azul, informando que, conforme conversa com o secretário municipal de saúde, Regiane, serão realizados preventivos voltados à saúde do homem, em parceria com a UBS de Nova Fátima, e incentivou a população masculina a participar das ações. O vereador também agradeceu ao servidor Joãozinho, responsável pela manutenção da iluminação pública, pelo conserto de 17 pontos de luz no município, ressaltando sua disposição em atender prontamente novas demandas encaminhadas pela população. Por fim, comentou sobre o processo de escolha da rainha, princesa e Miss Simpatia do rodeio municipal, destacando que, após questionamentos sobre a votação online, a prefeita doutora Renata e a comissão organizadora, coordenada pela Lurdinha, optaram pelo novo modelo de seleção com decisão dos jurados, considerando mais justo e aprovado pela maioria dos participantes. Encerrando, o vereador reiterou o agradecimento e parabenizou a administração municipal e os organizadores pelo evento e transparência. O vereador pastor Alex solicitou a palavra e iniciou sua fala, abordando a questão da implantação do Colégio Militar, informando que a Secretaria Municipal de Educação está realizando um levantamento das necessidades e adequações para viabilizar tanto a transformação da Escola Municipal em Colégio Militar, quanto o apoio à unidade estadual, e comunicou que uma comitiva municipal deverá deslocar a Curitiba na próxima semana para tratar do assunto junto aos órgãos competentes, contando com o apoio do secretário municipal de Educação. Em seguida, destacou o bom trabalho realizado pela Secretaria de Educação, ressaltando que, devido à gestão eficiente, correção de pendências administrativas, o município poderá alcançar uma economia de ganhos estimados em cerca de 3 milhões na área educacional. Parabenizou a equipe pelo empenho, frisando que apenas as diferenças políticas, reconhecimento do bom trabalho, devem se prevalecer. Comentou também sobre a alimentação escolar, afirmando que, segundo o acompanhamento realizado, o serviço apresenta boa qualidade. Fez menção ao vereador Márcio, sugerindo que provê a merenda para comprovar a qualidade do cardápio. O vereador ainda se manifestou sobre a licitação do transporte escolar, relatando que o processo foi devidamente acompanhado, transcorreu dentro da legalidade e resultou na contratação de uma empresa local, conforme lei municipal, que prioriza empresa do próprio município. Destacou a qualidade das vans utilizadas e todas as novas com ar-condicionado, e parabenizou o trabalho desenvolvido. Em a parte, o vereador Márcio Santos agradeceu a concessão da palavra e parabenizou o vereador Pastor pela iniciativa que instituiu o Dia Municipal da Fé Evangélica, dia 31 de outubro, reconhecendo o empenho de todos os pastores na organização do evento e manifestando o seu respeito, admiração pela comunidade evangélica. O presidente Marcos Souza solicitou que o vice Márcio André assumisse a presidência da sessão, a fim que pudesse fazer uso da palavra. Assim que assumiu a presidência, o vereador Márcio André concedeu a palavra ao vereador Marcos Souza. O vereador Marcos Souza ensinou sua fala e questionou o colega vereador Vinícius a respeito do número de participantes presentes na reunião das comissões mencionadas anteriormente. Após a resposta, o vereador esclareceu que não houve presença de 7 vereadores na referida reunião. E destacou que, conforme o regimento interno da Câmara Municipal, somente o presidente das comissões possui competência para conduzir ou restringir a participação durante as reuniões das comissões. Explicou que, na sua fala anterior, tinha o objetivo de reafirmar o cumprimento integral do regimento interno, enfatizando que as comissões estão sendo formalmente convocadas em sessão, conforme determina a norma, e acrescentou que atualmente os projetos estão disponibilizados no portal da Câmara, garantindo a transparência, acesso ao público, que não ocorria anteriormente. O vereador ressaltou que a correta aplicação das normas pode gerar desconforto, mas que o papel do legislativo é justamente zelar pela legalidade e pela fiscalização.
Mencionou ainda que eventuais questionamentos ou representações devem ser dirigidas às comissões competentes, e não a ele pessoalmente, reafirmando que todas as decisões têm seguido trâmites regimentais. E, na sequência, o vereador agradeceu ao secretário estadual Guto Silva, informando que, recentemente, em viagem a Curitiba, obteve com êxito conquista de recursos para o município, incluindo 1.400.000 destinado à reforma e ampliação do centro de idoso e 500.000 para a iluminação do campo de futebol, mais 400.000 para a reforma dos vestiários. Por fim, destacou a importância de aproveitar o prazo do dia 20 do corrente mês para protocolar projetos relacionados à ampliação da escola localizada no bairro, visto que a possibilidade de inserção de novas emendas parlamentares. Encerrada sua fala, o vereador Marcos Souza reassumiu a presidência da mesa e, antes de encerrar o presidente solicitou ao presidente das comissões que procurasse a assessoria jurídica da Câmara para a assinatura da ciência de referente aos projetos em tramitação. Lembrando que encontra na casa os projetos de lei orçamentária anual, a LOA, e o Plano Plurianual, PPA, aos quais exigem votações exclusivas e devem ser apreciados em prazo curto. O presidente também reiterou o prazo do dia 12 de novembro para que cada vereador apresente uma indicação de uma pessoa a ser homenageada, devendo encaminhar à assessoria jurídica um breve histórico biográfico do indicado para a composição dos documentos da moção. Por fim, foi deliberada e aprovada a realização de uma sessão extraordinária para o dia 10 de novembro de 2025, às 10 horas, e o agendamento da próxima sessão ordinária para o dia 12 de novembro de 2025, em horário regimental, e determinou ainda que fosse lavada a presente ata, que, após lida aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. É só, senhor presidente. Em votação, a ata da sessão anterior. Aprovado. Tendo em vista que o nosso presidente estava em viagem e chegou em tempo hábil, peço para que assuma a presidência da nossa mesa, por favor. Boa noite a todos. Primeiro, peço perdão pelo atraso. Estávamos em viagem vindo da capital com a nossa prefeita e tivemos alguns problemas no caminho. Convido o secretário para que faça a leitura da matéria de expediente. Projeto de Lei 85/2025, súmula, dispõe sobre a articulação intersetorial entre as secretarias do município de Nova Fátima, Paraná, em atendimento da política de tempo integral, ampliação de jornada e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei 85/2025. Senhor presidente e senhores vereadores, apresentamos o projeto de lei 85/2025, que dispõe sobre articulações intersetorial entre as secretarias do município de Nova Fátima, Paraná, em atendimento da política do tempo integral e ampliação da jornada. Em reunião realizada com o Escritório Regional de Cornélio Procópio, ao qual solicitou a adequação da legislação da articulação intersetorial, verificou-se ainda que a legislação vigente não atende à metodologia e participativa, não assegura a intersetorialidade das ações e restringe as atuações socioeducativas, o que compromete efetivamente a política pública voltada à proteção social básica. Dessa forma, a revogação da Lei 2.482 de 2024 é medida necessária para adequar a legislação municipal, ou estadual ou federal, conforme o caso, as normas das diretivas do SUAS e do SCFV, garantindo a coerência da normativa e o fortalecimento das ações socioassistenciais em pleno atendimento às famílias, crianças, adolescentes e aos demais usuários do serviço. Diante do presente, o projeto visa adequar a política do serviço de convivência da assistência social, adequando as normas do SUAS e do SCFV, Serviço de Convivência e Fortalecimento da Assistência Social. Certo de contar com a apreciação dos 9 vereadores, que representam essa respeitada Casa de Leis, encaminhamos o respectivo projeto para apreciação e votação. Projeto de Lei 86/2025,
Súmula. Dispõe sobre a realização do concurso Rainha do Rodeio da primeira Expo Agro de Nova Fátima e a criação de premiação às vencedoras e da outras providências. Projeto de Lei 87/2025. Súmula. Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Nova Fátima, Paraná e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei 87/2025. Senhor presidente e senhores vereadores, apresentamos o projeto de lei 87/2025, que cria o Sistema Municipal de Cultura, que tem como finalidade instituir o Sistema Municipal de Cultura, em consonância às diretrizes do Sistema Nacional de Cultura. A criação do Sistema Municipal de Cultura tem como objetivo organizar, articular e integrar as políticas públicas de cultura no âmbito municipal, de forma democrática e participativa, garantindo a todos os cidadãos o direito constitucional ao pleno exercício das manifestações culturais e o acesso aos bens e serviços culturais. Vale destacar que houve orientação da Secretaria Estadual da Cultura para a criação do respectivo sistema, para que possa buscar transferência de recursos e convênios, permitindo a criação de mecanismos permanentes da gestão, financiamento e controle social da política de cultura municipal, incluindo a formação do Conselho Municipal de Política Cultural, somando instrumentos que já criados, como o Fundo Municipal de Cultura, o Plano Municipal de Cultura e as Conferências Municipais de Cultura. Assim, a instituição do Sistema Municipal de Cultura representa um marco importante para o fortalecimento da gestão pública da cultura, assegurando que o desenvolvimento cultural local ocorra de maneira integrada, sustentável e democrática, promovendo a valorização da identidade, da memória, da diversidade cultural do nosso povo. Certo de contar com a apreciação dos novos vereadores, que representam essa respeitada Casa de Leis, encaminhamos o respectivo projeto para apreciação e votação. Nova Fátima, 4 de novembro de 2025, Prefeita Municipal Renata Montenegro Balancho Xavier e Departamento Jurídico Municipal Wagner Francisco Chances. Requerimento Legislativo 25/2025. O vereador que o presidente subscreve nos termos regimentais vigentes, em conformidade com o artigo 126, parágrafo único do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal de Nova Fátima, bem como o artigo 1º da Resolução 02/91, e após dada a anuência desse douto plenário, vem respeitosamente requerer a excelentíssima senhora prefeita municipal Renata Montenegro Balancho Xavier que seja prestado as seguintes informações referentes às licitações da modalidade de leilão público. Primeiro, se as casas de madeiras, 3 delas localizadas na Avenida José de Souza e outra na Avenida Prefeito Ramiro Fraz Martinez, foram leiloadas. Segundo, se foram leiloadas, qual o valor de cada uma delas. Terceiro, quantas e quais empresas participaram da licitação. E quarto, qual empresa foi a ganhadora. Justificativa. O presente requerimento tem por finalidade obter informações sobre as casas de madeiras pertencentes ao patrimônio público municipal, garantindo transparência, fiscalização quanto aos bens públicos e aos procedimentos administrativos adotados. Certo que a propositura será acolhida conto com a colaboração dos nobres pares para sua aprovação e requeiro ainda que a resposta seja encaminhada a esse parlamentar no prazo de 15 dias, conforme previsto no artigo 18, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município e na Lei Municipal 1168 de 2003. Nesses termos, pede deferimento. Plenário da Câmara Municipal Alfredo Chaec, 11 de novembro de 2025. Vereador Márcio Roberto dos Santos. Indicação legislativa 69 de 2025. O vereador que o presidente subscreve nos termos regimentais, de acordo com o artigo 125, indica a excelentíssima senhora prefeita municipal de Nova Fátima, Renata Montenegro Balancho Xavier, que o Poder Executivo Municipal adote as providências necessárias para garantir a rápida realização das bombas de água das comunidades Vila Antônio Ribeiro, Vila Amélia e Vila Rural, em caso de queda de energia elétrica, ainda que temporária,
sem depender exclusivamente da empresa terceirizada da Copel. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo agilizar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em situação de queda, ainda que temporária, nas comunidades da Vila Rural, Vila Amélia e Vila Antônio Ribeiro, cujos moradores ficam em situações de, uma vez que o acesso à água potável tem a paralisação das bombas de abastecimento. E do conhecimento público que, quando ocorre queda de energia nessas localidades, a Copel demora consideravelmente para restabelecer o fornecimento, e que agrava o problema e causa grande transtorno à população. A paralisação das bombas de água impede o abastecimento regular e compromete o consumo doméstico, a higiene e o bem-estar dos moradores. Diante disso, torna-se necessário que o Poder Executivo Municipal interceda junto à Copel, buscando garantir atendimento e a realização da energia, que ela ocorra com maior agilidade nessas comunidades. Além disso, recomenda-se que o município avalie medidas emergenciais que possam minimizar os impactos durante os períodos de falta de energia, tais como uma instalação de um gerador de energia ou adoção de outras soluções técnicas e administrativas que assegurem o fornecimento mínimo de água à população enquanto o problema não for definitivamente resolvido. Tais providências são fundamentais para resguardar o bem-estar, a saúde e a dignidade dos moradores, garantindo o acesso contínuo a um serviço essencial, mesmo diante de eventuais falhas no fornecimento de energia elétrica. Plenário da Câmara, Alfredo Chaek, 11 de novembro de 2025. Vereador Márcio Roberto dos Santos. Requerimento intertício 82/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Nova Fátima, Paraná. O vereador com presença subscreve, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, e após ouvido o soberano plenário, bem respeitosamente requerer a redução do tempo de intertício para a terceira discussão e votação do projeto de lei 86/2025. Considerando que todos os novos vereadores já foram informados e que o referido projeto está pronto para deliberação, solicita-se a dispensa de intertício para a continuidade imediata da tramitação. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 12 de novembro de 2025. Vereador Benício Barbosa dos Santos. Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, Gabinete da Procuradoria-Geral, Recomendação Administrativa número 02/2025. O Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, pelo Procurador-Geral, no exercício das suas atribuições consignadas nos artigos 127, 129, 2, 4, 9 e 130 da Constituição da República, nos artigos 149, 1, 151 da Lei Complementar Estadual 113/2005, do artigo 7º, 1º do Regimento Interno do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, bem como o artigo 15 da Resolução 02 de 2011 do Conselho Superior do Ministério Público de Contas, e artigos 21 e seguintes instruções de serviço 71 de 2021, alterada pela Instrução de Serviço 75/2024. Considerando que o regime de precatórios está disciplinado na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 100, que estabelece a obrigação do pagamento de débitos da Fazenda Pública em virtude das decisões judiciais transitadas em julgado, e que esses débitos devem ser incluídos na ordem cronológica de apresentação para o pagamento, com consequentes dotações orçamentárias na LDO, na LOA, e que cada federativo, respeitando a prioridade de créditos de natureza alimentícia, conforme parágrafos 1º e 2º mencionado no artigo. Considerando que, consoante do artigo 85, parágrafos 1º e 4º da Resolução número 303 de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, os Tribunais de Justiça encaminharam até o dia 30 de março de cada ano as informações necessárias para a consolidação dos dados referentes à situação dos precatórios sob a responsabilidade do ente devedor. Considerando o parágrafo 5º, artigo 100 da Constituição Federal, na redação anterior, edição da Emenda Constitucional 135/2025,
promulgada em setembro de 2025, dispunha ser obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento dos seus débitos, oriundo de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciais apresentados em 2 de abril, fazendo o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão valores atualizados monetariamente. Considerando, portanto, que os projetos LDO, LOA, a ser apreciado e votado em 2025, em vigência em 2026, deverão ser considerados os precatórios apresentados até o dia 2 de 4 de 2025, com previsão de pagamento até o exercício de 2026. Considerando que a nova data apresentada dos precatórios fixado em emenda 136 de 2025, de 1º de fevereiro, somente será aplicável na elaboração dos projetos LDO e LOA com vigência para o exercício de 2027. Considerando também deve haver adequada previsão orçamentária para a quitação das decisões judiciais, que se caracterizam como obrigações de pequeno valor, objeto de RPV, requisição de pequeno valor. Considerando os parágrafos 27, 2º, 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal, incluindo a emenda constitucional 136 de 2025, que estabelece que o presidente do Tribunal de Justiça local determinará o sequestro de até o limite do valor devido das contas municipais, estaduais ou distritais do ente federativo, inadimplente para fim de pagamento de precatórios, ficando o ente omisso impedido de receber transferências voluntárias e respondendo o governador do Estado, do Distrito Federal ou o prefeito municipal inadimplente na forma da legislação de responsabilidade fiscal e improbidade administrativa. Considerando o artigo 87 do ato de disposições constitucionais transitórias, que estabelece o efeito que dispõe o parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal e o artigo 78 da ADCT, serão considerados pequeno valor até que se dê publicação oficial do respectivas leis definidoras pela ente da federação, os débitos e obrigações consignadas em precatório judiciário que tenham valor igual ou inferior a 30 salários mínimos perante a fazenda do município. E considerando o artigo 101 da ADCT, introduzido pela emenda constitucional 62 de 2009 e modificado pelas emendas constitucionais número 94 de 2016 e 99 de 2017 e do número 109 de 2021, que estabelece o regime especial de pagamento para o Estado, Distrito Federal, município, que esteja com mora o pagamento de precatórios em 25 de março de 2015, considerando que o regime especial de precatórios autoriza as entes federativos determinarem percentuais mínimos de receitas correntes líquidas ao pagamento de resitórios e que a emenda constitucional 136 de 2025, do artigo 7, dispensou a partir dessa data sua promulgação 9 de 9 de 2025, a necessidade de quitação dos débitos no prazo que refere o artigo 101 da ADCT. Considerando que os municípios que não aderirem ao regime especial de pagamento de precatórios previsto no artigo 105 da ADCT, estão obrigados a incluir na LOA e ser aprovada em 2025, para vigência em 2026, a integralidade dos montantes devidos a título de precatórios judiciais apresentados até o dia 2 de abril de 2025, fazendo o pagamento até o final do exercício de 2026, conforme disposto no parágrafo 5º, artigo 100 da Constituição Federal, e na redação anterior da edição da Emenda Constitucional 136 de 2025, promulgada em setembro de 2025. Considerando que o Ministério Público de Contas tem como dever constitucional de velar pela fiel observância das normas constitucionais, legais e regulamentares que regem a aplicação dos recursos públicos, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações do Estado relacionado ao precatório, visando assegurar o respeito da ordem cronológica e a prioridade nos pagamentos dos precatórios alimentares e preferenciais. Considerando que o princípio da eficiência, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, exige que a administração pública promova a gestão de recursos financeiros de forma a garantir a inadimplente das obrigações impostas judicialmente,
de maneira célere e eficaz, prevenindo a acumulação de débitos que possam prejudicar o equilíbrio fiscal dos entes federativos, que compromete os direitos dos credores. E considerando que o princípio da moralidade administrativa, igualmente consagrado no artigo 37 da Constituição Federal, que impõe a gestão do precatório, ceder de maneira ética e transparente, evitando o favorecimento indevido e assegurando que os pagamentos sigam rigorosamente a ordem apresentada e os critérios constitucionais de prioridade. Considerando a necessidade de observar a aplicação adequada às disposições na Lei de Responsabilidade Fiscal de 101 de 2000, que exige o pagamento de transparência na gestão financeira pública, bem como o respeito dos limites de despesas e endividamento, que inclui as obrigações decorrentes de precatório, para evitar o comprometimento do equilíbrio fiscal. E considerando que o disposto no artigo 10 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fim de observância de ordem cronológica determinado no artigo 100 da Constituição, considerando que o disposto no parágrafo 7º do artigo 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina a inclusão da dívida consolidada dos precatórios não pagos durante a execução do orçamento em que houver sido incluído para fim de aplicação dos limites, considerando que o disposto do artigo 67 da Lei Federal número 4.320 de 1964, que determina que sejam pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude da sentença judiciária, realizada por ordem de apresentação do precatório, e a conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e créditos adicionais abertos para esse fim, de sorte que necessário haver prévia dotação orçamentária suficiente para a satisfação integral de todos os pagamentos que realizar no 2026, considerando que os tribunais de contas têm a atribuição de fiscalizar a aplicação do recurso público e o cumprimento das obrigações judiciais pelos entes públicos, podendo recomendar medidas corretivas e sancionar gestores públicos para omitir no pagamento regular de precatórios e descumprimento de normas constitucionais, considerando que a correta execução do regime precatório, tanto o regime geral previsto na Constituição Federal, quanto o regime especial previsto na ADCT, contribui para a efetividade da justiça e o respeito dos direitos dos cidadãos, considerando que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná disponibiliza no endereço eletrônico todas as informações necessárias para que a correta aferição dos valores devidos pelos municípios paranaenses a título de precatórios judiciais, cujo montante seja incluído nas dotações orçamentárias correspondentes no projeto de lei orçamentário anual a ser votado no exercício de 2025, para a vigência do ano de 2026, bem como a legislação correlata que se encontra acessível no endereço eletrônico. Considerando o teor do relatório de análise técnica 04/2025, publicado pelo Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, em 22 de setembro de 2025, que apresenta o estudo sobre a gestão do controle de pagamentos dos precatórios judiciais por parte dos poderes executivos e legislativos municipais do Estado do Paraná no ano de 2025, evidencia a fragilidade e inconsistência na administração dos requisitórios municipais, cujas correções podem contribuir significativamente para otimizar o planejamento orçamentário, para a agilidade nos pagamentos e para a melhoria da transparência e do controle. Considerando que a não observância dos preceitos constitucionais e legais referidos nessa recomendação, assim como seu não atendimento, tem como caracterizar o ato tipicamente do Decreto de Lei 2001 de 1967, que pode redundar em responsabilizações dos agentes públicos mediante representação ou tomada de contas extraordinárias a ser proposta perante o Tribunal de Contas do Estado. Recomenda-se aos gestores públicos municipais e às autoridades responsáveis pela gestão de precatórios no âmbito do município do Estado do Paraná, bem como os integrantes dos parlamentos municipais responsáveis pela aprovação das leis orçamentárias, em especial LDO 2026 e LOA 2026, que observe rigorosamente as normas constitucionais, infraconstitucionais
e regulamentares aplicáveis ao regime de precatórios, adotando todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento integral das decisões judiciais, a regularidade nos pagamentos e a preservação da ordem cronológica em respeito ao princípio da moralidade, eficiência, transparência na administração pública, em especial. Ao prefeito municipal, 1. Providenciar a relação dos precatórios em regime geral, em arquivo Excel, contendo a ordem sequencial cronológica, o número do processo e a data protocolada na prefeitura, o nome do beneficiário e o valor do precatório. Segundo, contemplar a proposta de lei orçamentária de 2026 a ser encaminhada ou já encaminhada à Câmara Municipal a totalidade dos precatórios de natureza geral, que deverão ser pagos no exercício de 2026, bem como todas as obrigações decorrentes das requisições de pequeno valor, RPV. Terceiro, encaminhar a esse Ministério Público de Contas, no prazo de 30 dias, após a publicação da lei orçamentária, para o e-mail, a relação dos precatórios citados no item 1º, na lei orçamentária de 2026, cujo formato e arquivo permite a pesquisa textual, com indicação da página realce do item, que contempla a totalidade dos precatórios de regime geral e demais obrigações decorrentes das requisições de pequeno valor, RPV. Terceiro, ao Procurador-Geral do município e ao Controlador Interno do município, primeiro, considerando a particularidade das suas respectivas atuações, prestar a devida assistência ao chefe do Poder Executivo Municipal, informando-lhe eventuais causas suspensivas e interruptivas dos pagamentos, bem como certificar a exatidão das dotações orçamentárias correspondentes como suficiente ao pagamento dos precatórios e as obrigações decorrentes a requisições de pequeno valor, RPV. Ao presidente e membros das comissões de orçamento e finanças ou cônjuges. Primeiro, fazer os seus pareceres em item específico, análise dos valores totais dos precatórios do regime geral, para com os valores constantes na proposta de lei orçamentária, destacando sua suficiência ou insuficiência quanto ao seu integral cumprimento. Segundo, aferir aos parceiros que adequada previsão orçamentária para fazer frente às obrigações decorrentes às requisições de pequeno valor, RPV. Terceiro, disponibilizar o parecer sobre a proposta de lei orçamentária no portal da Câmara Municipal, na internet, em até 5 dias após a aprovação da mesma comissão, cujo formato o arquivo permita pesquisa textual. Ao presidente da Câmara Municipal, primeiro, incluir pauta da proposta de lei para o exercício de 2026, apenas se contemplar a totalidade dos créditos necessários para o pagamento dos precatórios em regime geral e as obrigações decorrentes ou requisições de pequeno valor, RPV, ratificando tal ato através de certidão. Segundo, instituir o processo legislativo na análise da proposta de lei orçamentária como a relação integral de todos os precatórios do regime geral do município, contendo a ordem cronológica, número do processo e os valores respectivos, confirmando tal ato através de certidão. Terceiro, disponibilizar a recomendação administrativa em sua íntegra aos demais vereadores, bem como incluir o seu portal da internet, além de fazer sua leitura na próxima sessão ordinária. Quarto, encaminhar a esse Ministério Público de Contas, no prazo de 5 dias, após a inclusão de pauta do projeto de lei orçamentária, para o e-mail. Comprovação por meio de certidão de cópia dessa recomendação administrativa foi disponibilizada para todos os vereadores. Comprovação por meio de link da inclusão dessa recomendação administrativa no portal da Câmara Municipal da internet. Comprovação por meio de certidão que essa recomendação administrativa foi lida em sessão ordinária logo após seu recebimento. Comprovação da publicação no portal da Câmara Municipal da internet para o parecer das comissões de Orçamento e Finanças, através do link disponibilizado no corpo do e-mail em certidão cujo formato e arquivo permita pesquisa textual. E ao prefeito municipal, e ao presidente e membros das comissões de Orçamento e Finanças, e ao presidente da Câmara Municipal, e aos vereadores e servidores municipais envolvidos, que mantenham absoluto sigilo das informações pessoais dos credores, dos precatórios, de qualquer espécie, inclusive
de valores a serem recebidos, tomando as providências necessárias para evitar a exposição de tais credores. Segundo, observe estritamente o disposto da Lei 13.709 de 2018, Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais. Publica-se, Curitiba, 10 de novembro de 2025. Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Gabriel Gui Leger. Só, senhor presidente. Pessoal, vou só fazer uma recomendação, como já é ali essa recomendação que acabou de ser lida agora, pedir para o pessoal das comissões que vocês já tinham se reunido, né, com relação ao orçamento, né, do ano que vem, para a gente já votar. Nós estamos com um tempo bem apertado, né, doutora, com relação a isso. Vamos aproveitar a nossa prefeita que está aqui presente com a gente hoje na sessão e dizer que a gente tem que juntar uma força-tarefa, porque senão nós vamos ficar bloqueados e não poderemos votar o nosso orçamento. Então, pedir ao Executivo, né, e vocês também, o Legislativo, que todo mundo se una para que a gente consiga atender os prazos e possa votar, que ficou bem explícito ali, que nós vamos ter problema e não poderemos colocar em votação se não tiver tudo adequado, né, doutora? Convido o secretário para que faça a leitura dos projetos que chegaram a essa casa para que as comissões tomem ciência e possam ser apreciados por elas. Projeto de Lei 88/2025, súmula. Ratifica o protocolo das intenções entre o Estado do Paraná e o município do Estado do Paraná, com a finalidade de formalizar a constituição e adequação do consórcio intersetoriais Paraná Saúde, CIPS, aos termos do regimento previsto na Lei Federal 11.107 de 2005 e sua regulamentação, voltado ao desenvolvimento de ações na área da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Só, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos nos expedientes, passamos para o grande expediente. Antes de convidar a pessoa da APP responsável para fazer uso da tribuna, gostaria de colocar aqui ao plenário um pedido e uma votação, né? Porque a APP fez um pedido aqui, só que colocou simplesmente o nome de uma pessoa só. E eles se prepararam, acho que para apresentação em 2 pessoas, pelo jeito, né? Seriam o mesmo tempo, só que com 2 pessoas, que cada um se preparou para um tema. Então, gostaria de botar em votação ao plenário, se vocês assim o permitissem, porque elas iam subir as 2, elas não sabiam que tinha que colocar. A votação, quem tiver a favor, permaneça como está, e quem tiver contra, manifeste-se. Senhor presidente, daí seria 2 minutos e meio para cada um? 3 minutos no máximo, que tem a prerrogativa de 1 minuto. O tempo é o mesmo, só eles se prepararam para falar pontos diferentes, certo? Ok, então, todo mundo de acordo? Então, tá bom. Então, convido a senhora Sandra Regina Landegraf e a segunda pessoa já para ficar no púlpito junto com ela, que fará o uso do restante da palavra. Boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar aqui o presidente da Câmara, o senhor Antônio Marcos, e cumprimentando ele, eu cumprimento a todos os demais vereadores. E a nossa vinda à Câmara de Vereadores de Nova Fátima, ela tem um objetivo. Nós somos trabalhadores da educação, todos nós somos concursados, temos os professores que são PSS, nós temos os aposentados e também os funcionários de escola. No ano passado, o governador Ratinho Júnior, ele elaborou o projeto chamado Parceiros da Escola. Mas esse projeto, na verdade, é a terceirização da escola pública. É entregar as escolas públicas para empresas terceirizadas. Ou seja, é dar lucro a empresas privadas. E aqui em Nova Fátima, o Colégio Aloísio, ele tem uma história. Aqui, a maioria das pessoas que moram foram formadas. Nós temos profissionais excelentes que trabalham nesse colégio. Essa escola sempre foi referência em toda a região. Então, o Colégio Aloísio,
ele tem as suas características. E quando a terceirização vem, a empresa terceirizada muda isso, muda a característica. E nós, representando a vontade dos nossos professores e também da comunidade de Nova Fátima, que no ano passado já disse não a esse projeto. Então, nós fizemos o levantamento dos dados. No Paraná todo, 88,17% das escolas disseram não. E aqui em Nova Fátima, a votação foi a seguinte: 64 disseram sim e 106 disseram não. A gente sempre preza pela decisão da maioria, e a maioria disse não. E no nosso entendimento, e acredito que no de vocês também, o governo não está respeitando a vontade da comunidade. Então, se não houve mudança da direção, não houve mudança dos alunos, a não ser os alunos que ingressaram no 6º ano, por qual razão, a não ser dar lucro aos empresários amigos, que o governo decide novamente fazer essa votação? Então, nós estamos aqui hoje para solicitar dos senhores o pedido ao governador que respeite a vontade da população fatimense, que respeite a vontade e a decisão da comunidade escolar do Colégio do Colégio Aloísio, respeitando a tradição que esse colégio tem na cidade de vocês. Obrigada, Sandra. Eu sou professora Helena, também faço parte da PP Regional de Cornélio Procópio, e eu que vim protocolar esse requerimento, nesse ofício, no outro dia. Gostaria de reforçar tudo o que a Sandra coloca aqui, que quando nós viemos aqui em Nova Fátima, nós viemos com um requerimento dizendo que o nosso trabalho era com parceiro da escola. Eu gostaria que saiu um vídeo falando que a gente vinha falar contra algumas coisas, que, na verdade, não é isso, a pauta está ali, né? Então, a gente gostaria de restabelecer a verdade. O governo está lançando 50 escolas cívico-militares no Paraná, mas na nossa regional não tem nenhuma escola cívico-militar nesse momento. Dessas 50 escolas, a mais próximas que nós temos aqui do Núcleo Regional de Educação é a Escola Conselheiro Carrão de Açaí. Então, não está sendo previsto o cívico-militar para Nova Fátima. Então, essa é a primeira que eu gostaria de restabelecer. Quando eu trouxe isso daqui, foi exatamente isso que a Sandra coloca. A Sandra é a nossa atual presidente, foi eleita agora, né? Em setembro, nós tivemos a eleição, eu era a presidente anterior. Então, nós só trouxemos novamente esse momento aqui, porque a Câmara representa as pessoas de Nova Fátima. Nós somos uma regional, trabalhamos com toda a nossa região, são 11 municípios, mas Nova Fátima foi muito categórico quando disse não à privatização. Então, nós estamos trabalhando com não é não. Se a comunidade já disse não ao parceiro da escola, por que, com menos de um ano depois, o governo vem novamente com a mesma comunidade pedir não? Então, nós estamos aqui falando com vocês, pedindo que vocês conversem com a comunidade e respeitem a vontade da população. Se vocês são eleitos pela população, é porque todas as pessoas aqui, colocaram vocês aqui. Então, vocês têm essa responsabilidade com as pessoas. Vocês são políticos, têm responsabilidade com a governabilidade do município, mas não podem esquecer a vontade da população. E o Colégio Dr. Aloísio de Barros Tostes é tradicional aqui. E ele disse não. A Sandra apresentou o número, não foi assim, pouca, né, diferença, foi grande diferença. Então, nós estamos aqui hoje, fazendo uso dessa tribuna, pedimos que vocês nos dessem esse tempo para que vocês falem com a comunidade. Nós já falamos com os professores, já falamos com os funcionários. Não vamos ter tempo hábil, porque ele colocou a toque de caixa. Já é dia 17 e 18 essa nova consulta. Então, nós não temos, por exemplo, nem condição de falar com a comunidade escolar, a não ser com as pessoas na escola. Nós não temos acesso às famílias, porque é muito rápido o processo. Tá? Mas nós agradecemos o tempo que nos deram e colocamos na mão de vocês, como representantes do povo de Nova Fátima, que nos ouçam
e façam valer a vontade do povo. Obrigada. Agradeço a fala do pessoal da PP. Essa casa sempre teve a disposição e a defesa, né, sempre do que é melhor para a nossa cidade, pelo nosso povo e pelos nossos alunos, né? Então, assim, faremos e sempre faremos, junto com vocês, o melhor que todo mundo concordar, com certeza. Convido a senhora Camila Spitzer para fazer o uso da tribuna livre. Você tem 5 minutos também para fazer o uso da tribuna, Camila. Boa noite, nobres vereadores. Meu nome é Camila, sou diretora do setor de licitação da Prefeitura. Trabalho na licitação há 13 anos, desde quando fui empossado no concurso público. E eu estou aqui hoje para usar a tribuna para esclarecer algumas informações equivocadas trazidas na última sessão acerca do pregão número 33 de 2025, de locação de veículos. Primeiramente, eu gostaria de falar que eu estou aqui por livre e espontânea vontade, não houve influência de ninguém. Estou aqui para me defender, para expor o nosso trabalho, meu e da minha equipe que está presente aqui. Primeiramente, foi dito que apenas uma empresa participou do pregão. Isso não é verdade. Tá? O certame contou com a participação de 7 empresas. Eu tenho o nome delas aqui. João Francisco Xavier, que ganhou a licitação. Viação Cristo Rei. Ederson Vojac Limitada. Rodrigues e Couto. Nivisa Soluções e WS Locações. Tá? Quem ganhou foi João Francisco Xavier, por apresentar o menor lance. R$ 12.500 para os micro-ônibus e R$ 8.500 para as vans. Todos esses lances, todas as informações de quem participou, os lances que deram, podem ser consultados publicamente no site da Prefeitura, na aba de licitação. Todos os nossos processos são escaneados na íntegra e em tempo real. E também no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, que é o site do governo federal. Outra informação incorreta mencionada foi de que o edital restringia a participação apenas a empresas do município de Nova Fátima. Novamente, isso não procede. Tá? O edital, no item 2.5.12, apenas aplica o que determina a Lei 2.374, de 19 de dezembro de 2022, que estabelece prioridade e não exclusividade para microempresas e empresas de pequeno porte. Primeiro, local, e quando não tem nenhuma empresa local, parte para o regional. O regional são as empresas que têm sede no estado do Paraná. Ela segue com o seguinte termo: na situação em que as ofertas apresentadas pelas microempresas ou empresa de pequeno porte sediadas local e regionalmente sejam iguais ou até 10% superiores ao menor preço válido, poderão ser contratadas, desde que o valor seja compatível com a realidade do mercado. Ou seja, não se trata de restrição, mas sim de incentivo à economia local e regional. Um instrumento legal de fomento aprovado por essa Câmara no ano de 2022, por unanimidade. Quem não quer fomentar a economia local? Quem não quer gerar empregos? Não é verdade? Ou seja, não se trata de restrição, mas sim de um incentivo à economia local e regional.
Então, senhores vereadores, eu vim aqui, eu e a minha equipe, dizer que a gente trabalha muito. A gente trabalha fora de hora, a gente trabalha de final de semana, a gente trabalha com pressão de prazos. E a gente é uma equipe técnica, a gente tem capacitação, nós somos pós-graduados em licitações e contratos. O servidor mais novo da nossa equipe é o Christian. Ele tem 3 anos de experiência já. E o que todos nós temos em comum é o comprometimento com a legalidade e com o interesse público. Nós não aceitamos que coloquem a nossa honestidade e a seriedade do nosso trabalho em xeque. Somos servidores públicos concursados. E o concurso existe justamente para isso, para que a gente possa dizer não quando houver indícios de ilegalidade, sem medo de perder o emprego. E a gente não tem medo de dizer não. A gente já disse não muitas vezes e a gente dirá não quantas vezes forem necessárias. O que eu temo, de verdade, é ver o nosso trabalho feito com tanto esforço e responsabilidade sendo descredibilizado injustamente. Por isso, quero reforçar que todas as nossas ações são públicas e são transparentes. Estamos de portas abertas para qualquer vereador que quiser lá esclarecer dúvidas, acessar documento e entender melhor como funciona o processo. Muitas vezes, chegam aqui sem saber como funciona e a gente está de portas abertas para esclarecer como todo esse processo é feito. E quero reforçar também que toda a documentação está disponível para consulta, desde o edital ao resultado final, incluindo cada lance ofertado pelas empresas. Portanto, não há motivos para desinformação. E deixo claro que, toda vez que informações inverídicas forem divulgadas sobre o setor de licitação, voltarei a essa tribuna. A licitação é instrumento de transparência, é o que garante que recursos públicos sejam aplicados da forma correta. E defender a lisura desse processo é defender o interesse de toda a população de Nova Fátima. Tem 1 minuto? Então, eu vou aproveitar o ensejo e eu quero parabenizar a minha equipe de licitação. Obrigada, Amanda. Obrigada, Christian. Não posso deixar também de esquecer os estagiários, o Maura, a Ana, agradecer a Carol também, que é da contabilidade, mas está lá ajudando a gente. O nosso maior recorde de processos foi no ano de 2022, 159 processos, e a gente está aqui em novembro com 168 processos e mais uns 10 vindo por aí. Então, obrigada por todo o comprometimento. Eu amo vocês. Obrigada. Obrigada. Passando para a ordem do dia, projeto de lei 85 de 2025 dispõe sobre a articulação intersetorial entre as secretarias. Em primeira discussão, votação, aprovado. Projeto de lei 87 de 2025 dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município. Em primeira discussão, votação, aprovado. Projeto de lei 86 de 2025 dispõe sobre a realização do concurso da Rainha do Rodeio. Em segunda discussão, votação, aprovado. Requerimento legislativo 25 de 2025, em votação. Senhor presidente, peço a palavra. Será que eu poderia colocar mais um item nesse requerimento? O senhor poderia pôr em votação, por favor? Pode falar, vereador. Por qual avaliador foi avaliada as casas de madeira? Só mais esse item, por favor. Tá ok. Em votação, primeiramente, o pedido do vereador. Em colocação. Todo mundo de acordo? Ok. Em votação, o requerimento legislativo, então, com a modificação 25 de 2025. Em votação. Aprovado. Requerimento de interstício 82 de 2025, referente ao projeto de lei 86 de 2025. Em votação. Aprovado. Projeto de lei 86 de 2025 dispõe sobre a realização do concurso da Rainha do Rodeio em terceira discussão. Votação. Aprovado.
Passamos para explicações, agradecimentos e justificativas a votos. O vereador tem 5 minutos para fazer o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o novo vereador Márcio Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos 9 vereadores. Boa noite à prefeita, a doutora Renata, que está aqui presente. Boa noite o pessoal da APP, aqui da nossa região. Senhor presidente, eu queria, primeiramente, começar falando sobre a questão da minha indicação com relação à queda de energia na Vila Rural, na Vila Seca e Vila Amélia, que é um final de linha. Então, que seja tomada alguma providência para que a gente não fique dependendo desse pessoal da terceirizada da Copel. Mas, conversando com alguns secretários e tal, eu acredito que vai ser consertado, se Deus quiser, logo, logo isso vai estar em dia. Com relação ao requerimento de hoje, que é sobre as casas. Eu antes não vou comentar esse requerimento, que eu quero que venha a resposta primeiro, que é a resposta que eu queria, que a senhora Camila veio falar aqui, e eu pedi essa resposta já faz mais de um mês, e vocês não me mandaram. Então, eu gostaria até aproveitar a situação que a prefeita está aqui hoje presente, que ela respeite os 15 dias dos requerimentos pedidos, para que venha essas respostas, para que a gente não possa falar aqui sem a resposta. Eu falei sem a resposta. Então, hoje ela trouxe a resposta verbalmente, mas ainda eu quero essa resposta em papel. Como hoje eu pedi também a questão das casas de madeiras, mas as casas de madeira eu vou falar depois que vir a resposta. Beleza? E a senhora Camila, daí hoje, falando sobre essa questão as conduções que foram alugadas. Eu acredito que nós vamos ter que falar sobre isso também quando for fazer a próxima licitação, que eu tenho certeza que vai ser a empresa do Joãozinho ou alguém ligado a ele que vai ganhar de novo. Então, eu já cantei essa pedra para o Ministério Público, quando eu fui fazer a denúncia lá do carro bambu, que foi posto, falei para o doutor Ricardo, que eu tinha certeza que a empresa do Joãozinho ia ser beneficiada na próxima licitação, e foi. Então, já cantei a pedra, e eu tenho certeza que claro que vão fazer um aditivo para beneficiar ele, e depois vai ter uma nova licitação, ou ele, ou alguém ligado a ele, vai ganhar essa licitação, aí nós vamos conversar sobre isso, se for de que maneira que foi feito. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Nobre, se assim me permite, o senhor falou... Senhor presidente, só pela ordem, o pessoal está tirando sarro e dando risada ali. Eu queria que, se for continuar assim, que vocês se retirem do plenário. Não é para fazer isso, que vocês respeitem a palavra do vereador, vocês estão dentro de uma casa de lei. Eu não desrespeitei nenhuma de vocês pela pessoa, e eu quero que vocês me respeitem. Vereador, na sessão da segunda-feira que nós conversamos sobre a situação do SAI, nós falei com a doutora no caminho hoje, e falei para ela a possibilidade de a gente colocar um gerador, que nós comentamos na última sessão, e ela já prontamente se colocou à disposição de ver a possibilidade e a agilidade para colocar, para poder o pessoal lá não estar sofrendo o que está sofrendo hoje. Tá ok? A palavra continua livre? Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está no vereador Bochecha. Boa noite a todos os nobres vereadores. Vixe Maria. Boa noite a todos os nobres vereadores, a quem nos acompanha aqui do plenário, pessoal de Cornélio da APP, né? Seja bem-vindo, estamos à disposição. A todos que nos acompanham, a prefeita Renata, pessoal da licitação, o Luizinho, o Henrique. Senhor presidente, na data de ontem, estava em viagem e recebi uma notícia do gabinete do deputado Moacir Fadel, que eu pedi para eles acompanhar eu na doação do terreno da Coapar, né?
Aí mandaram para mim que já está em trâmites finais de liberação, e por coincidência hoje a prefeita estava reunido com o presidente da Copar, o senhor Jorge, de diretoria, e foi informada também, né, que na data de ontem, dia 11, teve uma reunião na Copar para tratar do nosso assunto, desse terreno ali do Conjunto Amélia, do Conjunto Ribeiro. Sem essa doação deles, será impossível, né, fazer melhorias ali, levar o tão sonhado que é o campinho ali, para aquelas pessoas que ele mora, aquelas crianças. É um sonho deles e um sonho meu também, como representante também, né, da população. Então, esse assunto foi concedido, né, o terreno foi concedido para o município, né, foi revertido em prol do município, então é de comemorar. Agora é só homologar a decisão da diretoria da Copar, e o mais importante, né, prefeito, não precisa passar pela Assembleia, né, vai homologar a decisão da diretoria, e esse terreno aí, né, já está disponível aí para fazer melhorias para o nosso município. Muito obrigado, boa noite a todos. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o nobre pastor Gilberto. Boa noite à mesa, aos nobres vereadores, aos professores, aos profissionais da PP, ao pessoal da licitação, a Camila e toda a sua equipe, a nossa prefeita, a doutora Renata, presente, aos funcionários, Luizinho, Henrique, que Deus abençoe a todos. A minha fala é com relação à privatização da escola Aloysio de Barros e o manifesto da APP. É do conhecimento de todos que eu sou um defensor da escola cívico-militar na cidade de Nova Fátima. E continuarei lutando por isso. A escola, a Aloysio de Barros, fez essa consulta pública com os pais, né? Deu 106 a 64, número considerável realmente ao ano. E eu não vejo preocupação em um ano. Se está bom, vai ganhar de novo. Vai ganhar fácil. Agora, se não está bom, aí é preocupante. Aí é preocupante. Nós temos, desde o ano de 2021, uma evasão escolar da escola Aloysio. Nós tínhamos 404 alunos. Ele vai caindo, ano a ano. Nós estamos com um problema seríssimo, que a Associação dos Estudantes, está aqui o Christian, que faz parte da diretoria, a ENOFA, ela sofre todo ano com essa evasão, porque nós temos crescente, ano a ano, os alunos indo para Cornélio Procópio e muitos procurando a escola cívico-militar. Esse ano, nós montamos uma comissão aqui na Câmara de Vereadores, procuramos a diretora do núcleo, a Maíra, estivemos conversando com ela, tratando desse assunto. Ela ficou de nos dar uma resposta, ela iria fazer uma consulta, ela iria ver a situação, fazer um estudo, e iria nos dar uma resposta. E nós estamos esperando essa resposta até agora. Nós fomos lá novamente, protocolamos um documento e deixamos, e eu tenho esse documento em mão. Estamos procurando e vamos continuar caminhando para que venha a escola cívico-militar para Nova Fátima, ou que seja privatização, que seja melhoras, o que não pode é continuar do jeito que está. E vou dizer mais, nós também precisamos dar uma olhada para a escola Adelaide, Graça. E vamos solicitar o magistério em nossa cidade. Vamos solicitar uma mudança na educação a nível de Estado na nossa cidade. Briguei, ou seja, luto por essa causa e continuarei lutando, respeito a PP, mas chegou um limite. Os pais nos procuram. Nós temos vídeo de situações
sabe que dá a entender que não mudou. Por isso, talvez seja a preocupação da APP, porque se não tivesse essa preocupação, ou seja, se tivesse bom, não teria por que se preocupar, porque 106 votos é um número considerável. E nós vamos fazer campanha para que possa vir esse novo processo para Nova Fátima. Se depender de mim, vou fazer campanha, sim. É só isso, senhor presidente. Deus abençoe a todos. A palavra continua livre. As palavras do presidente. A palavra está com o novo pastor Alex. Quero aqui cumprimentar a mesa, nobre presidente, demais vereadores aqui presentes, a representação da APP, cumprimento todos vocês, que têm batalhado em suas causas, todos os demais estão aqui, pessoal da licitação, Deus abençoe, fizemos, nós conhecia todos, mas de uma forma distante, esses dias observando lá mais de perto o trabalho de vocês, parabéns. Parabéns, Nova Fátima é grato no município por ter vocês, profissionais lá tão sérios, trabalhando lá. Eu tenho certeza que tudo que vai ser pedido aqui, solicitado aqui, vocês vão nos fornecer para que haja cada vez mais transparência ainda. Deus abençoe. Em especial nossa prefeita, toda a sessão que temos aqui, que Deus abençoe, correria, cumprimento nossa prefeita aí, por estar conosco, e o repórter, todos aqui, funcionários da casa, bastante pessoas. Senhor presidente, será que eu poderia fazer um pedido e obter algumas informações? Quantas vezes em 4 anos, ou 5 anos, pode colocar 5 anos de repente, mas 4 anos, as empresas foram aditivadas, fizeram contrato com o município e foram aditivadas no nosso município. Quantas vezes? Porque a impressão que às vezes dá que se a empresa for boa, não vai poder ser aditivada, mesmo de forma legal. Então, quantas as outras empresas, em especial na área da educação, aditivou, porque pelo bom trabalho feito, então, fazer esse pedido, fazer esse levantamento, pode ser de todas as empresas terceirizadas, todas elas, da reciclagem, tudo, para saber quantas foram canceladas o contrato no primeiro contrato, foram canceladas, e quantas foram aditivadas. Tem como, presidente? Sim, em votação o pedido do nobre vereador, aí depois o senhor formula, se todo mundo estiver de acordo, todo mundo de acordo com a votação do requerimento, ok? Está aprovado, depois o senhor senta, então, por favor, com a advogada, e formula e está aprovado o seu requerimento, o seu pedido. Para a gente também ter essa informação, porque se a empresa, a doutora acabar sendo acuada em uma empresa prestando tão bom trabalho assim, em vans novas, muito boas, acabar sendo acuada a não aditivar, porque o proprietário é da cidade, e isso, se não tiver nada errado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tendo errado, todos nós que somos contrários a isso. Eu vou fazer uma fala até um pouco adiantado, não gosto muito de fazer fala adiantado, mas eu vou fazer dessa vez. Eu quero parabenizar mais uma vez o processo que foi feito das casas lá. Quero só lembrar que esse leilão que foi feito, eu tenho algumas documentações já aqui em mãos, foi feito a pedido do Ministério Público, senhor presidente, em virtude das casas terem sido desocupadas também a pedido do Ministério Público, e essas casas acabaram ficando abandonadas. Faz 3 anos, ou mais, um pouquinho de 3 anos, que as casas estão abandonadas lá. E juntando pessoas fazendo usuários de drogas e tal, então estava abandonadas mesmo. A pedido do Ministério Público, vendo da situação, pediu para que se fizesse aí algo. E foi feito um leilão, e vou falar, do mesmo valor que foi avaliado, foi vendido. Hoje eu voltei lá hoje para ver. Lá, muita madeira acabou ficando por lá mesmo, porque a madeira
foi deteriorando, então ficou parado as casas, né? E acabou, esse foi feito assim, que foi feito de forma brilhante, né? Quero parabenizar a prefeita por esse feito lá, que fazia quase 4 anos abandonado, a prefeita fez. E também, por falar nisso, aquele leilão, por exemplo, nós tanto pedimos, o Conselho de Saúde pediu, nós pedimos carro abandonado, sucata abandonada, carros antigos, carros que não dão mais para usar na saúde, porque na saúde tem que ser carro novo. Esse também já está em edital. Mais de 8 anos. O Conselho pede, já faz mais faz mais, que eu estou no Conselho, antes de ser vereador, participei do Conselho, pede que faça isso para não ficar, né, acumulado. Então, também foi feito, então, mais sucata que vai, mais coisas que vão estar fazendo limpo aí, já está em edital. Então, mais uma vez, parabéns por esse trabalho que está sendo feito, e Deus abençoe, que continue assim, né, esse bom trabalho feito pela gestão, senhor presidente. Deus abençoe, agradeço pela palavra. Obrigado. Só uma correção, pastor. Ele está em fase final, né, de construção, o leilão das sucatas, né? E assim, porque hoje eu ainda perguntei isso, não posso, doutora. Hoje eu ainda perguntei isso para ela, mas está assim, bem avançada na parte final, mas ainda lá, já quase lá. A palavra continua livre? Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o nobre vereador Marcinho. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, doutora Larissa, funcionários dessa casa, doutora Renata, que se faz presente aqui, uma honra para nós, Renata, você está sempre presente nas sessões, o pessoal da PP, nossos meninos da licitação, queria também aqui deixar meus parabéns para vocês, que a Renata está fazendo vocês trabalhar bastante, né? Também está fazendo nós trabalhar bastante aqui, já estamos à beira de 100 projetos aqui. Queria aproveitar essa questão da educação que está em pauta aqui hoje, que essa semana a gente teve uma notícia muito boa, que semana passada, eu conversando com a Renata, com o nosso secretário de Educação, o William, e foi levantado por mim a questão a volta do PROERD, senhor presidente, senhores vereadores, para a nossa cidade. O último ano que teve o PROERD, esse programa antidrogas e violência das crianças, foi em 2019. E agora abriu a possibilidade desse programa retornar para o nosso município. Em conversa com o tenente-coronel Dantas, muito prontamente se deslocou de Cornélio aqui, a gente ia levar o ofício em mãos, mas o Dantas é um baita de um cara, veio até nós e levou o ofício, pegou o ofício da mão da Renata e levou, e ontem a gente teve já a resposta desse ofício. O William foi notificado que semana, acho que dia 18, vai ter uma reunião em Cornélio, e para já tratar dos trâmites para 2026, a volta do PROERD, aqui no município de Nova Fátima, na Escola Maria Pura e na Escola Leila. Praticamente 100 crianças que estão no 5º ano. Então, a volta desse PROERD é mais um ganho da nossa educação. E não podia ter perdido esse PROERD, porque é um mal que aflige nossas crianças, é as drogas. E conversando com o sargento do Cine, ele vê a dificuldade no trabalho dele, onde que as drogas estão acabando com nossas famílias. Então, eu queria dar os parabéns para a Renata, que prontamente se colocou à disposição de a Prefeitura dar todas as condições de retornar esse projeto, e também ao o Tenente-Coronel Dantas, que prontamente se colocou à disposição também para nos ajudar. É só, senhor presidente. A palavra continua livre. Peço para que o meu vice assuma a cadeira para que eu faça o uso da palavra. A palavra está com o nobre vereador Marcos Souza. Obrigado, presidente, secretário, aos nobres, a quem nos acompanha hoje aqui na tribuna e nas suas casas, né? Um especial à nossa prefeita que se encontra, ao pessoal da tributação, da licitação,
E também a minha professora especial, que é minha esposa, né? A Pepe está aqui hoje. Faço sempre uso que tenho obrigação de defender a classe, porque tenho na minha casa e sei todos os pormenores da escola, né? Sempre a gente acompanha, a Mônica sempre a gente conversa também. Então, assim, a gente está aqui para defender tudo que for necessário e que seja de bom para a nossa escola, para o nosso município. Mais uma vez, só reforçando. Só queria deixar claro, pastor, só para ficar mais claro, a de Ferro Velho, de Sucatas, ela já está vigente. E hoje, vindo de Curitiba com a doutora, eu só sabia porque eu conversei com a doutora sobre isso hoje. Ela está vigente mesmo, né? E os carros, nós estamos aprimorando, pedindo doação de alguns a mais, para poder fazer um leilão só, para a gente agregar valor e conseguir fazer uma quantidade maior. Só queria dar um ênfase que eu ouvi muito anteriormente a palavra de a economicidade. Fiquei muito no vago, tentando achar uma aplicação anteriormente nessa fala. E vim descobrir essa palavra nesse mandato, com a minha prefeita que está aí hoje, com a sua equipe, porque, gente, é uma busca incessante pelo bem de Nova Fátima. Ela foi para Curitiba ontem, chegou, saímos ontem, né, Renata, na segunda. Quando foi ontem, a gente teve boas notícias de novo, não mediu esforço, a gente voltou para Curitiba, tínhamos um projeto por mim indicado do Campinho, estávamos lá com 480 mil, o Campinho chegaria a 900 mil, batemos na porta de novo, né, doutora, na CECID, graças a Deus, através do Jaime Antônio, através do Guto, já deixou o nosso ok lá para a gente não gastar o dinheiro do município, pegar tudo de lá. Fizemos o portal era 220 mil reais, bateu na porta hoje de novo, junto com a gente lá, foi para quase 400, 300 e poucos mil reais também. Então, tínhamos uma demanda de uma estrutura para a questão das casinhas populares lá embaixo. Batemos na porta da CECID, fizemos um choro muito grande, abrimos um protocolo hoje de 4 milhões de reais, que eu tenho certeza que o Guto já nos deu o aval, que vai nos dar também para que Nova Fátima possa crescer. Então, eu só fiz essa fala hoje para dar os parabéns, doutora. Que Deus continue te iluminando, te abençoando, sempre, você e sua equipe, que você possa sempre ter esse zelo, esse carinho e essa busca incessante em transformar a nossa cidade. E que orgulho eu tenho hoje de dizer que eu posso fazer parte dessa sua gestão. Deus abençoe e obrigado pelas oportunidades que a senhora está dando para nós e para essa cidade. Deus abençoe a todos. Nada mais a ser tratado e discutido. Encerra a presente sessão ordinária, convocando outra para o dia 19 de novembro de 2025 e uma sessão extraordinária para o dia 14, se todo mundo tiver de acordo, para sexta-feira, às 9 horas, porque nós temos essa convocação especial da doutora, aquela questão do projeto que nós vamos perder o dinheiro lá, tá ok? Todo mundo de acordo, 9 horas? 9 horas, pastor? 9? Ok, confirmado, boa noite a todos.